Vladimir Putin construiu enormes laboratórios de bombas para prolongar a guerra indefinidamente. Era um plano aparentemente impecável e implacável. Os laboratórios estavam escondidos a milhares de quilômetros das linhas de frente, nos cantos mais profundos, seguros e desolados da Rússia. Mísseis e drones kamikaze emergindo daquela escuridão distante desciam como pesadelos sobre as cidades ucranianas todas as noites. A infraestrutura de energia estava paralisada. Soldados na linha de frente mal conseguiam respirar. Esta enorme rede de produção estava sufocando lentamente a Ucrânia. Mas a regra da guerra é simples. Nenhum lugar pode permanecer seguro para sempre. A Ucrânia encontrou uma maneira de caçar essas cavernas supostamente inalcançáveis. Kiev observou os intermináveis debates sobre a linha vermelha do Ocidente por meses. Esperou por atrasos diplomáticos, por permissões que nunca foram concedidas para armas de longo alcance. Putin contava precisamente com isso, a indecisão do Ocidente. Enquanto as táticas de adiamento funcionavam, as fábricas russas continuavam a operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas os ucranianos, em meio a esses obstáculos, perceberam suas próprias capacidades militares e habilidades de engenharia. Eles entenderam que a única maneira de sobreviver não era esperar por armas de resgate de fora, mas produzir suas próprias tecnologias destrutivas. E, finalmente, eles romperam essa barreira. Com mísseis Flamingo de 3.000 km de alcance produzidos internamente e sistemas Ataque-MS e Scalp de fabricação ocidental, que finalmente levantaram as restrições políticas sobre eles, eles apagaram esses laboratórios do mapa. A máquina de guerra de Putin foi atingida na própria linha de produção que ele havia escondido. Esta espiral de destruição começou na noite de 13 de janeiro com um ataque à instalação de drones à Plant Aero em Rostov. No entanto, o verdadeiro choque estratégico veio em 5 de fevereiro com o ataque ao local de testes de mísseis Kapustin-Yar em Astrakhan. Conforme verificado pela mídia United 24, este complexo massivo onde armas como o míssil Oreshnik, que Putin usou para instilar medo mundialmente, foram testadas, foi devastado. Durante o ataque da Ucrânia, os edifícios de montagem e as instalações técnicas para mísseis balísticos de médio alcance foram severamente danificados. Este golpe atrasou os novos testes de armas da Rússia por meses, jogando seu cronograma de desenvolvimento tecnológico em desordem. Apenas 4 dias depois, em 9 de fevereiro, 6.000 drones FPV foram reduzidos a cinzas em uma única noite perto de Rostov. Então, no dia 12 de fevereiro, o enorme depósito de munições de Kotluban, em Volgogrado, foi destruído pelos mísseis de longo alcance da Ucrânia. A culminação de todas essas operações foi na noite de 21 de fevereiro. Os mísseis Flamingo produzidos internamente pela Ucrânia, com um alcance de 3.000 km, atingiram a fábrica de Votkinsk, na Udmurtia. A oficina número 22 foi completamente destruída. Este não é um lugar comum. Votkinsk é o principal centro de produção dos mísseis balísticos intercontinentais RS-24 Yars da Rússia, que fornecem a dissuasão nuclear da Rússia, os mísseis Bulava lançados de submarinos e os mísseis Iskander-M e Kinjal, que atingem a Ucrânia diariamente. O ataque a esta fábrica, segundo estimativas de analistas militares, imediatamente desacelerou a produção de mísseis Iskander e Kinjal na linha de frente em 20 a 30%. Isso interrompeu completamente o suporte urgente de mísseis balísticos que os generais russos precisavam na frente. Enquanto a Rússia sangrava internamente, a maior artéria logística que fornecia poder à linha de frente foi completamente cortada por mísseis dos Estados Unidos e da Europa. Às 7h30 da manhã do dia 7 de março, meses de coleta de inteligência culminaram em uma execução impecável no aeroporto internacional de Donetsk. As forças ucranianas usaram mísseis Ataque-MS fabricados nos Estados Unidos e Scalp franco-britânicos em um ataque coordenado para destruir a instalação estratégica Shahed 136 da Rússia. Este não era um armazém comum. Era o centro de comando da guerra assimétrica que deu à Rússia superioridade aérea e trouxe morte às cidades ucranianas. Explosões secundárias massivas e fumaça preta cobrindo o céu foram o golpe final para as forças ofensivas russas na linha de frente. Sem apoio aéreo, os grupos ofensivos na linha de frente foram parados em seu avanço fortemente blindado, e seu ímpeto operacional foi severamente quebrado. O direcionamento das linhas de produção, a destruição dos centros de teste e a detonação dos estoques existentes criaram uma onda de choque tripla que alterou o curso da guerra. Com suas próprias fábricas em chamas e depósitos traseiros destruídos, a Rússia entrou em uma fase de sufocamento logístico. Esta situação desesperada forçou a administração do Kremlin a recorrer a aliados de emergência. A primeira parada estratégica foi a Coreia do Norte.
Milhões de toneladas de projéteis de artilharia e mísseis balísticos de Pyongyang foram transportados para as fronteiras orientais da Rússia por meio de remessas secretas de trem. No entanto, a salvação esperada no terreno se transformou em um grande fiasco logístico. Uma parte significativa da munição da Coreia do Norte era não padronizada, vencida e imprecisa. Erros metalúrgicos durante a produção e o uso de pólvora de baixa qualidade levaram a resultados desastrosos. Granadas explodindo no cano prenderam as equipes de artilharia russas em suas próprias trincheiras. A linha de abastecimento norte-coreana, estabelecida com grandes esperanças, criou desconfiança e caos entre as tropas em vez de mudar o equilíbrio militar no terreno. Esta aposta logística evoluiu para uma fraqueza fatal que corroeu a doutrina muito confiada do exército russo de superioridade de poder de fogo. Sem solução à vista para a crise de munição, as atenções se voltaram para outros grandes aliados. Mas lá também as portas estavam se fechando uma a uma. O Irã, principal fornecedor de drones da Rússia, teve que enfrentar suas próprias crises internas e externas desde o início de 2026. O aumento das tensões regionais e a turbulência política interna levaram a administração de Teherã a priorizar suas próprias necessidades de defesa. Enquanto as linhas de produção do Irã trabalhavam para seu próprio exército, os envios de drones e mísseis balísticos para a Rússia efetivamente pararam. A agitação civil em Teherã, como turbulência econômica e crises hídricas, limitou severamente a capacidade do regime de alocar recursos para operações no exterior. No entanto, o que realmente levou Moscou a um beco sem saída foi a postura de seu maior aliado silencioso, a China. Embora Pequim tenha evitado vendas diretas de armas desde o início, forneceu microchips, máquinas, ferramentas e bens de uso dual que são vitais para a Rússia produzir mísseis e drones. Mas quando o bloqueio econômico do Ocidente ou o mecanismo de sanções secundárias foi ativado de forma implacável, a equação mudou. Os Estados Unidos e a União Europeia ameaçaram excluir os bancos chineses que fazem negócios com a indústria militar russa do sistema financeiro global. Grandes instituições financeiras como o Banco da China, ICBC, e até mesmo o Banco Kunlun Regional usado para pagamentos começaram a recusar pagamentos denominados em yuan da Rússia, temendo a perda de bilhões de dólares nos mercados ocidentais. Com o fluxo de caixa bloqueado, a rota de suprimento de peças de reposição que fluía de leste a oeste foi estrangulada. Linhas de produção além dos montes Urais foram forçadas a desacelerar a produção ou até mesmo interromper temporariamente as operações em algumas instalações porque não conseguiam encontrar os circuitos integrados e sensores ópticos necessários. Este gargalo logístico atrás das linhas de frente foi imediatamente refletido no campo de batalha. Privado de munição, drones e apoio aéreo crítico, a capacidade operacional do exército russo foi paralisada. A Ucrânia transformou essa profunda vulnerabilidade de seu inimigo em uma oportunidade estratégica perfeita. O impasse que persistia desde 2023 deu lugar a uma mudança dinâmica no mapa no início de 2026. Com contra-ataques concentrados nas linhas de Kupiansk e Kostiantynivka, a supostamente impenetrável rede de defesa profunda da Rússia entrou em uma fase de colapso. De acordo com declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, um total de 460 km² de território foi libertado. As tropas russas foram forçadas a abandonar suas posições e recuar devido à penetração de seus escudos de defesa aérea e à perda de apoio de artilharia. A Ucrânia começou a desgastar seu inimigo dentro da guerra de atrito que criou. No entanto, a verdadeira destruição não estava nas linhas de frente, mas na psicologia por trás das linhas de frente. A guerra agora havia chegado em casa. De acordo com a mídia United 24, na noite de 27 de fevereiro, sirenes soaram simultaneamente em 13 diferentes regiões russas. Este foi o primeiro anúncio em grande escala desde o início da guerra em larga escala. A promessa do Estado de proteger você havia falhado. Enquanto as pessoas corriam para os abrigos, os canais locais do Telegram transbordavam com um fluxo incontrolável de informações. Embora a mídia estatal tentasse minimizar os eventos, os flashes das explosões iluminando o céu e os apagões destruíram a ilusão de uma zona segura aos olhos do povo. Além disso, esse pânico civil se espalhou para as portas fechadas da elite. O incêndio de até fábricas enormes a 1.700 quilômetros de profundidade em uma única noite causou uma séria ruptura entre os oligarcas. Os proprietários de capital, agora enfrentando o custo da guerra em termos de sua segurança pessoal, apressaram-se a mover seus ativos para fora do país. A lealdade ao regime estava desmoronando. O quadro econômico era desastroso. A Ucrânia cortou não apenas os mísseis, mas também a linha de vida que os financiava.
Em janeiro e fevereiro, 13 instalações de energia críticas, incluindo as eco-refinarias de Yuzhny e Slavyansk, foram atingidas uma após a outra. Segundo estimativas de especialistas econômicos, o dano chegou a 15 bilhões de dólares. Esse dano reduziu instantaneamente a capacidade de processamento de petróleo da Rússia em 22%. Então, como a Rússia pode sair desse beco logístico perfeito? Dentro do círculo cada vez mais apertado da economia de guerra, o espaço de manobra do Kremlin está encolhendo rapidamente. Uma opção teórica diante deles é realocar as instalações de produção para muito além do alcance da Ucrânia, no interior da Sibéria, e construir novas fábricas subterrâneas protegidas e altamente seguras. No entanto, tal reestruturação exigiria dezenas de bilhões de dólares em capital novo e anos de tempo de engenharia massiva. Enquanto isso, os ataques sistemáticos da Ucrânia à infraestrutura energética russa, refinarias e depósitos de petróleo estão causando uma queda acentuada nas receitas de exportação, que são o sustento do país. Com déficits orçamentários em níveis recordes e a economia gemendo sob pressão inflacionária, encontrar o poder financeiro e tecnológico para mover a indústria militar a centenas de quilômetros de distância está se tornando virtualmente impossível. Além disso, mísseis montados com um punhado de componentes eletrônicos adquiridos a preços astronômicos e com grande risco no mercado negro são alvos de rastreamento por satélite na primeira noite em que são implantados fora da instalação de produção ou entregues a centros de montagem. Moscou está presa em um ciclo vicioso onde perde suas armas antes mesmo de chegarem ao campo de batalha. E é aqui que surge a verdadeira questão-chave na grande equação estratégica. A Ucrânia permitirá que seu inimigo escape dessa espiral de colapso logístico e se reorganize? O mapa operacional no terreno e os dados recentes de ataques profundos indicam que Kiev continuará a aplicar sua doutrina de atirar no arqueiro com determinação agressiva e intransigente. Redes de inteligência de sinais dos aliados ocidentais, sistemas de satélite de alta resolução e coordenadas em tempo real transmitidas por células partidárias, operando muito além da fronteira, criam um conjunto de alvos constantemente atualizado para o Estado-Maior ucraniano. O desdobramento dos mísseis de cruzeiro indígenas Flamingo, capazes de penetrar 3.000 quilômetros de profundidade, transformou a vantagem tradicional de profundidade estratégica da Rússia em uma falácia geográfica. As forças ucranianas estão destruindo cada nova oficina onde o exército russo mostra sinais de recuperação na produção de munição, e cada rota de abastecimento alternativa que tenta colocar em operação com ataques precisos no momento em que são detectadas. A administração de Kiev está agindo com paciência tática. Nunca deixa essa lacuna estratégica que permitiria ao complexo industrial militar do inimigo respirar, consolidar suas linhas de produção ou estabelecer novos guarda-chuvas de defesa. Neste ponto, a situação está bastante clara. A estratégia assimétrica da Ucrânia e a capacidade de ataque profundo de alta tecnologia bloquearam a enorme indústria militar da Rússia em seu próprio território. Enquanto os laboratórios de bombas em que Putin investiu pesadamente estão se transformando em escombros, a rede internacional de aliados em que ele confiava está sendo desativada um por um. Os bancos chineses estão recusando pagamentos, o Irã está lutando com suas próprias crises, a munição norte-coreana está causando mais danos do que benefícios nas linhas de frente. O exército ucraniano não está apenas combatendo uma unidade inimiga no terreno, está desmantelando uma enorme cadeia logística global por dentro. Este não é um simples conflito de fronteira, é o colapso simultâneo da doutrina militar do Kremlin, da resiliência econômica e da segurança interna. As sirenes tocando à noite e as linhas de produção paradas mostram que a guerra agora mudou de direção, não há lugar seguro. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises aprofundadas, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher.